Não falei que eu ia voltar? Estamos de volta. Bem, meus amados, olha só, meus lindões. Tio César tá voltando aqui para vocês. Nós terminamos na última videoaula, que foi da Gorinha, tá? Nós terminamos aí o espaço agrário brasileiro. Agora nós vamos vir para cá, para o espaço urbano, tá? Nós vamos falar sobre as questões que estão associadas aí ao espaço urbano, ao espaço que nós vivemos, filhão. É o espaço que nós convivemos. A nossa vida diária se desenvolve nesse espaço urbano, que tem passado aí por grandes alterações nas últimas décadas, principalmente quando se trata de Brasil. E é isso que a gente vai ver agora. Bora pro slide? Vamos começar. Tem o livro lá, tá? Urbanização, módulo 5, capítulo 5 do livro 2. Urbanização, industrialização e infraestrutura dentro do espaço urbano brasileiro. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Primeiramente, a gente tem que entender, meu anjo, o seguinte: o que é urbanização? A gente fala muito em urbanização, em espaço urbano, nas alterações que a urbanização trouxe, mas o que é essa urbanização? Bem, processo de urbanização, ele ocorre quando eu tenho uma concentração populacional muito grande nos espaços urbanos e, consequentemente, uma redução da população que vive em espaços agrários. Isso daí configura-se em urbanização. Se a gente for perceber esse processo de urbanização no mundo, ele é relativamente recente. Segundo a ONU, os dados da ONU, apenas há 40 anos atrás, olha só 40 anos. 40 anos é pouquíssimo tempo, era ainda ontem, tá? 40 anos atrás, apenas 39% da população mundial vivia em áreas urbanas. Olha que interessante, então por isso que eu estou te falando. Esse processo de urbanização como um todo, né? Esse processo de urbanização atual que nós temos hoje, da maior parte da população vivendo em grandes centros urbanos, em centros urbanos, ele é relativamente recente. Até 40 anos atrás, há menos de meio século atrás, a maior parte da população mundial, mais de 60%, vivia em espaços agrários. Porém, olha aqui, olha para o meu slide aqui, olha para o slide, diz o seguinte: já em 2000, esse percentual passou de 50% para cada um, né? Agora, a previsão para que em 2025, 63% da população mundial esteja vivendo em cidades, certo? Então, esse fenômeno chamado de urbanização, onde eu tenho, não esquece, onde eu tenho maior concentração populacional em espaços urbanos, a nível mundial, ele é relativamente recente. Ah, professor, mas lá na Europa começou lá com a Revolução Industrial, começou há bastante tempo, mas eu estou falando de Europa. Agora, nesse momento, eu estou falando de mundo e não apenas de Europa. A nível mundial, o processo de urbanização configurado como está, ele é relativamente recente. Ok? Passar adiante aqui no nosso slide. Vamos lá. Meus amores, eu quero que você entenda o seguinte: o processo de urbanização, ele ocorre em função de alguns aspectos, de alguns fatores. Um dos principais é a industrialização. Um dos principais fatores, um dos principais fenômenos que contribui aí para a urbanização é o fenômeno industrial, é a intensificação da industrialização pelo mundo, certo? Eu tenho aí a industrialização contribuindo cada vez mais para o aumento da urbanização. Não esqueça disso, por favor. Não esqueça disso, por favor, tio César te implora, ok? Urbanização está diretamente relacionado ao processo de industrialização. A industrialização, em vários espaços mundiais, em vários períodos, ela tem contribuído para o aumento da urbanização. Meus lindos, mas o que vem a ser industrialização?
E aqui está a resposta. A industrialização pode ser vista como uma mudança social e econômica que ocorre quando a indústria aumenta a participação nas atividades produtivas dos espaços ocupados por ela. Esse fenômeno começou lá no século XVIII na Inglaterra com a Revolução Industrial, quando a utilização de máquinas ampliou a produção de mercadorias. Ou seja, industrialização é o aumento do número de fábricas, é o aumento do número de indústrias, é o aumento da participação industrial dentro das atividades econômicas de um determinado lugar, ok? Isso é o processo de industrialização. Não esquece disso, não esquece que a industrialização ela vai servir para fomentar. Olha que palavra bonita, olha que palavra legal. Tu já sabe o que é fomentar? Ela vai servir para estimular a urbanização. Ela vai servir para estimular o processo de urbanização em qualquer lugar. Aconteceu lá na Europa no século XVIII com a Revolução Industrial, certo? Aconteceu aqui no Brasil. O Brasil, ele começa a se industrializar. O processo de industrialização propriamente dito, ele vai começar principalmente ali a partir da década de 1930 com o governo de Getúlio Vargas. Vargas ele vai estimular, ele vai incentivar o aumento do processo industrial, o aumento da produção industrial dentro do território brasileiro. E a gente vai perceber, daqui a pouquinho eu vou te mostrar ali um gráfico, que a gente vai perceber que o aumento da industrialização, que a industrialização no Brasil, ela vai levar a um aumento da urbanização no território nacional. Então elas estão altamente associadas. Olha lá, crescimento da população urbana no Brasil, presta atenção aí, até a metade do século XIX, ou seja, até a primeira metade do século XX, 19 não, que isso, 19 lá atrás, tá? 19 não é, tá? 19 seria 1800 e alguma coisa. Não, eu estou falando até a primeira metade do século XX, olha lá, vou ampliar bem aqui, ó, século XX, tá? Século XX, teu professor tá mal da vista. Bora lá. Até a primeira metade do século XX, a maior parte da população no Brasil ela era rural. Tá? Até a primeira metade do século XX, a produção, as atividades econômicas no Brasil, elas estavam muito associadas ao espaço agrário. Por isso, a maior parte da população ela vivia no campo. Tá? Ela vivia em espaços agrários, ou seja, o Brasil até a primeira metade do século XX, ou seja, até 1950 aproximadamente, até 1960, o Brasil ele vai ser um país onde a maior parte da população vive no espaço agrário, ok? Olha só para te ter uma ideia, nesse período havia no país cerca de 52 milhões de habitantes, sendo que a maior parte dessa população de 52 milhões de habitantes vivia no espaço agrário. Já na década de 70, esse quadro passa a mudar. Esse quadro ele vai se inverter. A partir da década de 70, a maior parte da população vai viver nas cidades. Então, presta atenção nessa data que eu estou te dando aí. Nesse ano que eu estou mencionando para ti, nessa década que eu estou mencionando para ti. A partir da década de 1970, eu tenho a inversão, tá? Eu tenho eu tenho a inversão, tá? Eu tenho a inversão da questão com relação à população urbana e rural no Brasil. A partir da década de 70, a população urbana no Brasil passa a ser maior do que a população rural no território brasileiro. A partir de quando? Não te esquece disso. Não te esquece disso. A partir da década de 70, o marco para que eu tenha aí um processo de urbanização mais intenso no Brasil, que eu tenha aí maior parte da população urbana no Brasil, é a década de 70, que inclusive menciona dados. Eu tenho aí 94 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 53, ou seja, mais da metade, vivia nas cidades, isso até a década de 70. Ok? Então isso mostra aí que o processo de urbanização no Brasil ele foi acelerado. E olha que coincidência, a partir da década de 70.
Interessante, porque eu te falei na última videoaula que na década de 60 aconteceu um negócio, um fenômeno dentro do espaço agrário brasileiro. Tu lembras qual é, filhão? Vou te dar 3 segundos para te lembrar. Qual foi o fenômeno que eu tive no espaço agrário brasileiro? Tá? As alterações que eu tive no espaço agrário brasileiro a partir da década de 60? 1, 2, 3. Bem, a partir da década de 60, eu te falei que o espaço agrário brasileiro ele vai passar por um intenso processo de mecanização. Ele vai passar aí por um avanço tecnológico muito grande. A Revolução Verde ela chega no território brasileiro. E aí o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Eu te disse que esse aumento de tecnologia no campo, esse aumento de máquinas no campo, vai levar a um número grande de desempregados. E isso vai promover uma coisa chamada de êxodo rural. Lembra? Se tu não lembra, volta lá no outro vídeo. Volta lá e dá uma olhada. Êxodo rural, fuga da população em massa do campo em direção às cidades. Então, isso me leva a uma outra situação. Além da urbanização, além da industrialização, outro fator que vai contribuir para a intensificação da urbanização no Brasil vai ser o êxodo rural. Vai ser as alterações que eu vou ter na estrutura produtiva do espaço agrário, com aumento de tecnologia, com aumento do uso de máquinas, gerando o êxodo rural, ou seja, gerando a intensificação do fluxo migratório das pessoas do campo em direção às cidades. Então, eu tenho 2 fatores aí que no Brasil contribuíram para a urbanização. Quais são esses 2 fatores? Quais são? Mais uma vez 3 segundos para te me responder. Bora lá. 1, 2, 3. Industrialização é um desses fatores. A industrialização e a intensificação de uso de máquinas no espaço agrário, que gerou desemprego, que fez com que houvesse um aumento do êxodo rural, aumentando o número de pessoas nas cidades, diminuindo o número de pessoas no espaço agrário brasileiro. Ok? Lógico, como a nossa industrialização, ela foi uma industrialização intensa, ela foi uma industrialização... Desculpa mais uma vez, tá? Como a nossa urbanização, ela foi uma urbanização intensa, ela foi uma urbanização acelerada. Essa urbanização ela gerou consequências negativas para o espaço urbano. As cidades, meu anjo, elas não estavam preparadas para receber esse grande contingente populacional. Elas não estavam preparadas para receber essa grande massa de pessoas que migrou de uma única vez, em pouquíssimas décadas, para o espaço urbano. O espaço urbano, as pessoas do espaço urbano, elas precisam de uma infraestrutura. O espaço urbano ele precisa conceder infraestrutura às populações residentes desse espaço. Precisa de iluminação, precisa de assistência à saúde, assistência educacional, precisa de infraestrutura urbana como asfaltamento, esgoto, rede de esgoto, saneamento básico, coleta de lixo, emprego. E as cidades brasileiras, meu amor, não estavam preparadas para esse fenômeno urbano tão intenso. Elas não estavam preparadas para receber esse contingente populacional que vinha cada vez mais intensamente do espaço agrário. E isso vai resultar em uma série de problemas que a gente vai gravar em outro vídeo, que é um outro assunto chamado de problemas urbanos. Mas eu vou logo te adiantar, tem a ver com desemprego, tem a ver com o problema de favelização, tem a ver com a questão do lixo, da produção e destino inadequado do lixo urbano, ou seja, violência urbana, tudo isso está relacionado a esse intenso processo de urbanização que o Brasil vai enfrentar, principalmente a partir da segunda metade do século passado, principalmente a partir da década de 70, ok? Vamos passar adiante. Olha lá, conforme eu te prometi, está aí o gráfico. Vamos analisar esse gráfico? Preste atenção lá. Então, o gráfico ele me apresenta aí 2 linhas. A linha azul, população rural, e linha vermelha, população urbana. E aí, ele tem aqui um momento, um vetor de tempo, uns anos,
e ele tem aqui um vetor populacional, né, mostrando a população aí a nível de milhões. Não é isso? Perceba o seguinte, que a linha vermelha, lá na década de 1940, ela se encontrava inferior à linha azul, né? Eu tinha mais ou menos ali na década de 40, 30% da população brasileira vivendo no campo e 70% da população brasileira vivendo na... Opa, é o contrário, contrário. Calma lá, calma lá, calma lá. Ok, estivemos fora do ar por falta de energia elétrica. Voltamos com a nossa programação normal. Filhão, deu uma editada aqui no vídeo, tá? A continuação do vídeo sobre urbanização, eu estava aqui te mostrando a questão da distribuição da população brasileira no espaço agrário e no espaço urbano. Então eu tenho aqui esse gráfico, tá? Que ele demonstra tudo aquilo que eu te falei. Quando tu observas, por exemplo, que na década de 40, deixa eu até, não dá para desenhar aqui, mas no caso, na década de 40, eu tenho a linha vermelha, só lembrando, a linha vermelha de população urbana, a linha azul da população rural. Então, olha lá para a década de 40, 70% da população brasileira vivia no espaço agrário e apenas 30% vivia onde? No espaço urbano. Isso começa a perceber que ao mesmo tempo que eu vou tendo uma diminuição da população rural, ao passar das décadas, eu vou ter também um aumento da população urbana com o passar das décadas. Até quando eu chego aqui na década de 70, que eu tenho aquela inversão que eu te falei. Eu tenho agora na década de 70, até a década de 60, a maior parte da população ainda era rural no Brasil. Já na década de 70, eu tenho uma inversão muito grande disso daí. Já tenho um aumento da população urbana e uma diminuição muito grande da população rural. Pela primeira vez na década de 70, a população brasileira urbana é maior do que a população rural. E isso vai só aumentando até que hoje nós temos aproximadamente 85% da população brasileira vivendo nos centros urbanos, vivendo nas cidades. Ok? Vamos adiante. Deu para entender a questão aí do processo de urbanização no Brasil? Muito bem. Agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto. Ainda dentro dessa questão urbana, nós não vamos mais falar de população especificamente, tá? Nós já falamos aí de questões relacionadas à população. Vamos falar um pouquinho sobre rede e hierarquia urbana, Rede e hierarquia urbana. Meu anjo, o que é uma rede urbana? Ah, professor, é quando eu ponho a minha rede lá na sacada do meu apartamento. Não tem nada a ver com a rede que você deita, filhão. Ah, professor, rede urbana é quando eu me comunico aí através de... Não, também não. Tá? Mas vamos pensar nesse termo de rede? Vamos pensar no que significa a palavra rede? Rede, ela quer dizer algo que se conecta. A rede está indicando uma conexão, uma integração, uma interligação. Quando tu fala lá em rede social, o que é a rede social? A rede social, ela é um mecanismo que te conecta, que te integra a outras pessoas. Isso é rede social, ok? Rede urbana é basicamente isso. Rede urbana tem a ver com a conexão, com a ligação que existe entre várias e várias cidades dentro do espaço urbano, ok? As cidades, elas estão cada vez mais conectadas, elas estão cada vez mais interligadas. E geralmente essa conexão, essa interligação está relacionada a quê? Está relacionada ao sistema de transporte, está relacionada ao sistema de comunicação, ou seja, as vias de comunicação e as vias de transporte. Além de conectadas, as cidades, elas apresentam uma cadeia hierárquica, uma rede hierárquica, um posicionamento de hierarquia, de importância. Cada uma delas vai ter um grau de importância, um grau de influência. E esse grau de influência, esse grau de importância está relacionado ao conjunto de serviços que essa cidade ela disponibiliza, que ela oferece. Isso a gente chama de hierarquia urbana. A posição de importância, tá? O grau de importância que cada cidade, grau de influência que cada cidade exerce sobre as outras. E aí, meus amores, as cidades, diante dessa hierarquia, elas são divididas, elas são classificadas dependendo do seu grau de importância. Por exemplo, eu tenho as metrópoles.
O que seriam as metrópoles dentro da hierarquia urbana? As metrópoles, conforme diz aqui, vou ampliar para te ver, olha lá, diz o seguinte: são as principais cidades de determinado território ou país. São as principais cidades do país. Tá? E elas vão se tornar as principais, as mais importantes, as mais influentes, justamente pela diversidade de atividades econômicas que elas vão apresentar, pela grande rede de diversidades econômicas, pela amplitude das diversidades econômicas que elas apresentam, pelas grandes redes de entretenimento, pelas grandes redes de serviços, né, que elas vão apresentar, pelas dinâmicas econômicas que elas vão apresentar. Daí que no Brasil nós temos as chamadas metrópoles nacionais, que são aquelas metrópoles que vão exercer uma influência a nível nacional. As 3 metrópoles nacionais do território brasileiro são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Não esqueça dessa informação, meu anjo. As 3 metrópoles nacionais que eu tenho no Brasil, ou seja, as 3 cidades mais importantes que eu tenho no Brasil, as 3 cidades que exercem maior influência no território nacional são Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Mas além das metrópoles nacionais, no Brasil, eu tenho outras metrópoles, tá? Metrópoles que elas já vão ter uma influência mais a nível regional, como por exemplo, eu tenho Manaus, nossa querida Belém do Pará, né? Belém do Pará, uma metrópole também, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, ok? Essas cidades, elas vão ter influência, elas vão ter o que nós chamamos na geografia de polarização, elas vão polarizar as áreas ao redor delas. Elas vão exercer influência nas cidades próximas a elas, nas cidades ao redor delas. Por quê? Mais uma vez, pela disponibilidade de serviços, pela disponibilidade de atividades econômicas, de postos de trabalho, de serviços de educação, serviços de saúde que elas dispõem. Por exemplo, para você entender, é muito comum, vamos entender essa questão de metrópole regional e metrópole nacional. Eu tenho, por exemplo, as metrópoles nacionais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte com uma rede muito mais ampla de serviço, com uma rede muito mais ampla de atividades econômicas. Agora, nesse período da pandemia, tu deves ter visto no jornal que muitos empresários, gente rica daqui de Belém, quando apresentou sintomas graves do coronavírus, eles alugaram jatinhos e foram se tratar em São Paulo. Mostra então que São Paulo ele tem uma influência, e não foi só daqui de Belém, de vários locais do Brasil. Tá? Pessoas com condições financeiras foram se tratar para lá, porque justamente a nível de serviços de saúde, eu tenho uma influência muito grande de São Paulo, um avanço e uma disponibilidade muito maior desses serviços, de tecnologias e assim por diante. Tá? Aqui em Belém, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão vindo de áreas de interior procurar os postos de serviço de saúde em Belém, clínicas especializadas, para fazer aí exames e assim por diante. Mostra que Belém tem uma influência já mais no aspecto regional, localizado, ok? Passando adiante, nós temos aqui, isso aqui é importante, deixa eu te mostrar isso daqui. Dentro também de conceitos urbanos, eu posso classificar as cidades como megacidades, tá? Megacidades e cidades globais. Megacidades e cidades globais. O que significa isso? Megacidades é o termo empregado para definir cidade que cedia uma aglomeração urbana com mais de 10 mil habitantes. 10 milhões. A voz estava falhando, perdão. 10 milhões de habitantes. Resumindo, megacidade é um conceito exclusivamente populacional. Tem mais de 10 milhões de habitantes, filhão? É megacidade. Tem menos de 10 milhões de habitantes? Não é megacidade. Cidades globais já é um conceito mais econômico. Tá relacionado aí às metrópoles mundiais, são aquelas que possuem influência em nível mundial. Portanto, as cidades globais possuem influência nos centros urbanos do próprio país e também regiões de outros países ali do continente ou até fora do continente. Nova York, Tóquio, Londres, tá? São grandes cidades globais. Brasil tem cidade global? Temos uma, São Paulo.
Nós temos megacidade? Temos uma, São Paulo. Ok? Vamos lá. Capitais ou centros regionais. Apesar de estarem na área de influência das metrópoles regionais, as cidades consideradas capitais regionais apresentam possibilidades de assumir certa influência em escala regional, concentrando alguns serviços de saúde, shopping centers, por exemplo, aí daqui Florianópolis, Porto Velho, Rio Branco. Tá? Então são cidades menores, são menores do que as cidades, do que as metrópoles regionais, porém elas acabam também polarizando cidades menores ainda, com serviços de saúde, serviços bancários e assim por diante. E eu tenho, por fim, os centros subregionais. Apresentam uma área de influência menor, que é das categorias superiores, mas com pequena centralização de atividades econômicas de seu entorno. Aí dá exemplo aqui, Foz do Iguaçu, Assis, em São Paulo, Anápolis, em Goiás, Cárcere, em Mato Grosso, e assim por diante. Ok? Nós finalizamos por aqui. Na próxima aula nós vamos terminar esse assunto sobre a questão urbana no Brasil. Não esquecendo que temos atividade para casa. Atividade do livro de atividades, página de 14 e 15, questões de 1 a 3. Ok? Aguardo vocês numa próxima oportunidade, uma próxima videoaula. Tio César se despede por aqui desejando saúde, mais uma vez, para todos nós e nossos familiares. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Um grande beijo do tio César. Até a próxima videoaula, se Deus assim permitir e Ele há de permitir. Beijão, galera. Tchau, tchau.